Se essa não era a intenção dele, para você que está me assistindo agora, ele cometeu um erro básico de um gestor público, que é criticar sem fazer uma reflexologia do eco da palavra dele. Quando ele vem e fala, a polícia prende mal e o judiciário tem que liberar, eu entendo que ele está falando dos órgãos que estão subordinados a ele. Agora, se prende mal, é porque ele não está dando o apoio técnico necessário, logístico necessário e muito menos orientação. Então, na verdade, eu faço uma reflexão de uma autocrítica. A Copeng é a maior instituição financeira cooperativa do país no segmento da segurança pública. Antes de começar, siga-nos em nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece nos bastidores aqui da Copeng. E começa mais um episódio do nosso podcast Copeng com vocês. Quem aí tava com saudade? A gente vive com saudade de vocês, desse bate-papo caloroso. Quanto assunto gostoso para falar, né? E aproveitando aqui, eu vou deixar um grande abraço para você que está aqui assistindo, ouvindo aí no Spotify, para os nossos conselheiros, cooperados. Um grande abraço para vocês, nossos delegados, colaboradores, parceiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Educação, um grande abraço a todos vocês. E ao meu lado, eu estou aqui com meu amigo Everton. Gente, ele veio no último episódio, está aqui de novo comigo. Nada mais, nada menos que Everton Brito Ferreira. Isso aí, meu amigo. Everton, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez e seja sempre bem-vindo. Temos saudade de você, hein? Ô, Gabi, o presente é meu. Estar aqui com vocês, com você, né? O presente aqui é meu. Muito obrigado. E essa mesa sempre muito preenchida, né? Demais. Sempre grandes convidados, nomes. Grandes convidados. Sempre. E hoje, olha não só. Não podia ser diferente, Não podia ser diferente, né? Ele que esteve aqui conosco, gente. Brasil, vamos deixar aqui o link de quando ele passou aqui por nós. Coronel Gilmar, que é uma sumidade. Que honra ter o senhor novamente aqui conosco. Amém. Muito obrigado, Gabi. Obrigado, Everton. Você esqueceu só de falar uma coisa do Everton, né? O quê? É o patrão, o homem do dinheiro. Olha a elegância desse homem. Verdade. Olha a elegância desse homem. Então, gente, eu estava com uma saudade. Eu falei nos bastidores aqui no Make Off com vocês. Uma saudade, no estúdio novo. Gente, que coisa lindo, maravilhosa. Parabéns a essa equipe Cicobi. Obrigado. Parabéns a vocês. Programa cada vez melhor. Coronel. Esse aqui é o mínimo para a gente receber o senhor aqui, né? Esse aqui é o tá muito aconchegante. Agradecer vocês o carinho, a gentileza de sempre comigo, viu? É sempre um prazer estar com vocês. Sempre portas abertas. O senhor está aqui pela segunda vez, vai ter a terceira, vai ter a quarta. Brasil, chama ele mais vezes. Tomara, eu estava falando com vocês aqui de bastidor, quando quiserem falar, porque todo mundo me vê o Coronel Gilmar só como jurista, o comentarista de televisão. Mas eu também trabalho com treinamento gerencial, essa parte de administração, ferramentas de gestão, sucesso, motivação. Então, quando vocês forem fazer um próximo podcast falando de motivação, sucesso, liderança, pode me chamar que eu venho. Vai ser um prazer estar com vocês aqui. Olha aí, então já tem assunto, eu né? adoro falar sobre gestão, empreendedorismo e inovação. Adoro. Coisa Perfeito. boa. Vamos lá, vamos começar com um assunto polêmico. Né? Nós trouxemos o Coronel aqui pela esse carinho que nós temos pelo senhor, enfim. E a gente quer conversar sobre um assunto, né? Que soltaram aí, inclusive, uma fala que repercutiu muito do nosso aí ministro Lewandowski, que é: a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Coronel, como que o senhor vê isso? O senhor acha que tem verdade nessa frase ou é uma visão, assim, distorcida da realidade? Gabi, Everton, nós juristas, nós precisamos ter muita maturidade ao acompanhar o momento em que o mundo vive, a nação vive, o Estado vive, as pessoas vivem. Sim. Então, olhar para uma televisão, ver um ministro de justiça falar uma frase dessa, se você for uma pessoa imatura, você entra na frequência e dispara fala prolegômenos, proferir palavras desconexas. Sim. Toda vez que eu vejo uma frase de uma autoridade de primeiro escalão como essa, eu volto, faço uma reflexão jurídica e tento entender o contexto. Qual que é o contexto da fala do ministro Lewandowski, para você que está me assistindo? Ele estava vivendo naquela semana e naquele mês
Primeiro, quem é Lewandowski? Lewandowski é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é um aposentado, ele não é mais magistrado, ele é aposentado. Aí ele foi convidado para ser ministro da Justiça. Não obstante, para você que está me assistindo, o nome ser Ministério de Justiça, Ministério de Justiça não é órgão que integra o Poder Judiciário, não é juiz. É um erro técnico que sempre que eu vou lecionar direito constitucional para os meus alunos, eu tento explicar. Olha, ele tem o nome de ministro, mas ele não integra o Poder Judiciário. Então, para você que está nos assistindo, Ministério de Justiça, Sim. ele integra o Poder Executivo da União. Ele integra o governo federal. É um órgão que tem competência limitada a exercer as atribuições de controle, coordenação e políticas públicas em âmbito federal para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e o Sistema Prisional da União. Ele não tem nenhuma competência constitucional para ditar nenhum tipo de norma, nenhum tipo de regra, vincular, muito menos orientar os estados e os municípios. Então, quando a gente vai entender, você fala assim, mas espera aí, por que ele falou isso? Qual que é o contexto? Ele não tem nenhum tipo de gestão, nem gerência, nem coordenação, nem controle, nem política pública sobre o Estado. Quem faz política pública de segurança pública no Estado é o governo de cada estado da federação. E no município é o governo municipal, o executivo municipal. Então, ele só tem gestão, o ministro da Justiça, sobre, de novo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a equipe da segurança pública, que hoje é status de Constituição, os policiais penais. Sim. Aí, quando ele fala aquilo, a polícia prende mal, a Justiça tem que soltar, eu acho que foi essa a frase, não foi isso? Uma coisa muito parecida. A polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Aí a minha primeira pergunta e reflexão como jurista. Como ele é o chefe, ele é ministro, e ele está na pasta que chefia Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o Sistema Prisional, ele está criticando os seus órgãos. Ele fez uma autocrítica. Não, ele fez uma autocrítica, Gabi. Se essa não era a intenção dele, para você que está me assistindo agora, ele cometeu um erro básico de um gestor público, que é criticar sem fazer uma reflexologia do eco da palavra dele. Porque se ele é o chefe de um órgão encarregado de uma política pública, ele que coordena o trabalho da Polícia Federal. Polícia Federal, para quem não entende, ou para quem está nos assistindo e quer saber um pouquinho mais, Gabi e Everton, a segurança pública no Brasil, ela recebeu um status constitucional especial. Ela tem um capítulo, Gabi, só para ela na Constituição. Sim. Onde, para você que está me assistindo, às vezes você vai fazer até um concurso. Olha, esse programa aqui serve até para concurso. Para você que está nos assistindo, segurança pública, Everton, Gabi, está no capítulo da Constituição que traz exatamente os órgãos, que é o artigo 144. O que o artigo 144 da Constituição fala? Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercido para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, se nós observarmos o caput, que eu acabei de falar de cabeça para vocês, dever do Estado, não falou qual Estado. Aí eu preciso voltar no artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então, o Estado-nação, ele adotou o modelo, Gabi, de federação. Ou seja, Minas, junto com São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul, juntos nós formamos a União. Só que o modelo federado, Everton, ele traz uma responsabilidade partilhada. A União, ela ficou, então, com a responsabilidade de combater o crime federal. O Estado combateu o crime estadual e o município com a segurança dos bens, serviços e instalações. O município não ficou com a responsabilidade, por exemplo, a Guarda Municipal, de maneira imediata, de sair combatendo o crime. Ela recebeu uma matéria imediata, pela Constituição, de fazer a segurança dos bens, serviços e instalações. Vamos falar um serviço. Um posto de saúde municipal, quem tem que fazer a segurança do posto de saúde municipal é o guarda municipal, que é capacitado, treinado, selecionado para isso. Quando superar a capacidade do guarda municipal, ele pede o socorro para quem? Para a Polícia Militar, Isso. que é o Estado
Estado, Minas, São Paulo, ajudando. E, em última ratio, se for uma coisa extremamente gravosa, um tanque de guerra, alguma coisa, aí nós podemos solicitar apoio das Forças Armadas através da GLO, Garantia da Lei e da Ordem. O Exército pode vir para as ruas, como vocês devem lembrar, na Copa das Manifestações aqui, eu estou chamando Copa das Manifestações, foi a Copa das Confederações, quando em Minas Gerais nós recebemos um apoio da Força Nacional e as Forças Armadas mantiveram para nos ajudar aqui um efetivo suplementar. Esse é o chamado Pacto Federativo. O artigo 144 fala competência da Polícia Federal. Não vou ficar aqui recitando lei para vocês, mas ele fala: a Polícia Federal cabe combater, prevenir o tráfico internacional ilícito de drogas, o tráfico de armas. Ele combate todo crime federal. O que é um crime federal? É aquele cuja vítima é uma instituição federal, como, por exemplo, o INSS, Caixa Econômica Federal, e o crime de repercussão interestadual ou internacional. Exemplo, a Vale. Quando houve aquele desmoronamento da Vale, aquela coisa toda, aquela barragem, ela foi jogando dejetos, e esses dejetos ultrapassaram Minas Gerais. Chegaram no Rio de Janeiro, chegaram no Espírito Santo. Vocês lembram disso? Então foi um crime ambiental esquece o homicídio, aquelas pessoas que morreram, infelizmente. Mas vamos pegar agora o ambiental. Ele atingiu Minas, ele atingiu Rio de Janeiro. Como é um crime interestadual, a competência para investigar aquele crime ambiental foi da Polícia Federal e não da Polícia Civil. Está na Constituição. Exato. A Polícia Rodoviária Federal fazer o patrulhamento nas rodovias federais e combater o crime nessas rodovias. E a Polícia Penal executar todas as atribuições de um policial penal, que além de ser a responsabilidade de guarda do presídio, fazer as escoltas. A Polícia Militar, a Polícia Ostensiva de Preservação da Ordem Pública, principalmente, que nós vamos falar aqui, fazer a prisão em flagrante, independendo do tipo de crime. Ao Corpo de Bombeiro, a atividade de defesa civil, e a Polícia Civil, que é uma polícia estadual, apurar o crime comum. Porque crime militar só apura a Polícia Judiciária Militar. Então, Polícia Civil, Polícia Federal não apuram, não investigam crime militar. Se for um crime militar praticado contra as Forças Armadas ou por integrante das Forças Armadas, são as próprias Forças Armadas que irão investigar. Se for um crime militar estadual, é a Polícia Judiciária Militar, quer dizer, é a própria PM ou o próprio bombeiro. Isso que eu estou falando para vocês é um sistema de sinergia de segurança pública. Exato, isso aí. Então, quando um menino... Então, de maneira rápida, eu expliquei o sistema de segurança pública do Brasil. Então, a União, ele tem quais órgãos? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal e o Sistema Prisional Federal. O Estado-membro tem a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Civil. E o município possui as guardas municipais. Esse é o chamado Pacto Federativo. Então, disso tudo que eu falei, o Lewandowski, ele tem competência constitucional para falar de quê? Da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Sistema Prisional, além da Polícia Rodoviária. Então, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, o Sistema Prisional, que são os órgãos federais. Quando ele vem e fala, a polícia prende mal e o judiciário tem que liberar, eu entendo que ele está falando dos órgãos que estão subordinados a ele. Agora, se prende mal, é porque ele não está dando o apoio técnico necessário, logístico necessário e muito menos orientação. Então, na verdade, eu faço uma reflexão de uma autocrítica. Ele, quando fala isso, se ele tinha um outro viés, ele errou. Porque volta para... Ele é o chefe. Como que o chefe vai falar que os seus subordinados estão trabalhando mal? Gente, aí eu vou voltar na outra área que eu trabalho, que é formando equipes, lideranças. O chefe nunca pode reclamar da sua equipe. Se você, Everton, se você, Gabi, por algum motivo, não tem o melhor funcionário e não tem condição de contratar um novo, sabe o que você faz? Capacita quem você tem. Isso. Essa é a regra de ouro de qualquer empresa hoje de sucesso. Se você não tem o melhor, cuida bem do que você tem, trata bem. E quando nós estamos falando de pessoas, a melhor técnica para lidar com pessoas chama-se capacitação. Então, na minha visão jurídica, ele cometeu um erro técnico jurídico porque ele não poderia nunca e não pode falar de polícia militar, de polícia civil, de corpo de bombeiro militar, de guarda municipal, de policial penal estadual. Ele não pode. Então, a fala dele, ela limita-se exclusivamente aos entes que ele comanda. É um tiro no pé. Literalmente, se não foi uma infelicidade, se não houve dolo, porque às vezes a pessoa vai conceder uma entrevista, fica perdido, você é jornalista, vocês são jornalistas, você sabe, não fez um media training,
não tem uma equipe técnica por trás, E aí solta. acha que tá bonito demais de perante que tanto dinheiro, e começa a falar, gente, aí depois você pega aquele Que eu Record, Gabi, aí nós vamos lá em São Tomás de Aquino, né? Depois que as palavras são lançadas ao vento, para você saber o estrago dela, é como se você pegasse as penas de uma galinha, soltasse durante uma grande tempestade, e depois você saísse no campo tentando recolher cada uma. Depois de recolher, você tentar voltar uma por uma na galinha. Se você conseguir, você reparou uma fala mal colocada. Seria isso. Então, num primeiro momento, Gabi, eu não sei se eu fui muito extenso com vocês, Não, juro perfeito. demais. Perfeito. Essa Ficou é a claro para entender. Ficou claro Ficou agora? claro porque é necessário, porque quando a gente pegar a fala por si só, vai de acordo com... Inclusive, tem muitos que estão aqui conosco assistindo e ouvindo que não tem essa percepção. Não Então, tem essa noção necessário- jurídica. Exato. né? É necessário para Vai de acordo com a percepção de cada um, De né? cada um. Cada um vai interpretar da forma que acha melhor. Exato. E como eu sou um jurista, eu sou um jurista que acompanha muito o mundo político, porque as normas no Brasil são feitas pelo mundo político. Quem produz norma no Brasil é o Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados Federal e o Senado. Então eu preciso acompanhar todo dia o que acontece. Aí eu te trouxe um ponto da minha percepção. Qual que é o segundo ponto? São 3, tá? Aham. Eu estou pegando ainda a fala, sua primeira pergunta. Ó, o Lewandowski Perfeito. falou, tal. Então, a primeira fala minha. Ele errou porque ele fez uma autocrítica. Já que ele é o chefe, ele criticou aquilo. Ele deveria primeiro ter corrigido, já que ele está falando que prende mal, ele deveria ter apresentado um diagnóstico. Exatamente. Por exemplo, quais ferramentas, nós somos gestores públicos, qual ferramenta de gestão pública? Ter feito uma matriz SWOT, buscar os pontos fortes, oportunidades da equipe dele, os pontos fracos, neutralizar as ameaças e buscar dar uma capacitação. Não, ele não fez, preferiu criticar. Aí agora colheu os frutos negativos. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto da fala dele? Naquela semana e naquele mês, ele, como ex-ministro do Supremo, ele viu, através de decisões monocráticas, sozinha, de alguns ministros do Supremo. Para quem não sabe, o Supremo é a maior corte jurídico-política do Brasil, prevista na Constituição através do artigo 92, como a guardiã da Constituição. São formados por 11 ministros. Estes ministros, eles conhecem de matérias específicas. Naquela semana, por infelicidade ou não, mais um procedimento, mais um processo da Lava Jato foi anulado por uma decisão de um ministro supremo. E foi exatamente de um ex-ministro chamado Palocci. Vocês vão lembrar. Eu não quero trazer um viés político. Aquilo repercutiu na comunidade internacional de maneira extremamente negativa, por uma questão única. Essa pessoa, chamada Palocci, que eu não sei se vocês sabem, não faz sentido eu ficar debatendo aqui, ele fez uma coisa com o Ministério Público Federal chamado Acordo de Delação Premiada, e ele foi ratificado, ele preencheu todos os requisitos legais. E esse acordo, ele foi para o mundo inteiro. Acontece que esse acordo foi, junto com as demais peças processuais, anuladas por a decisão desse ministro. Um órgão internacional chamado Transparência Internacional veio, fez um relatório pesado e o Brasil caiu muitas pontuações em termos de transparência. E a crítica é: por que vocês estão anulando uma delação que preencheu todos os requisitos legais? O órgão que presidiu a delação foi o Ministério Público, não é o Judiciário. A delação não é presidida pelo Judiciário. O juiz só homologou. Então, em tese, você não poderia anular uma delação. Você deveria convalidar perante o juiz. E não foi isso que foi feito. Então, o órgão internacional chamado Transparência Internacional fez uma crítica pesada. Ele, talvez, aí é a minha percepção, como ex-ministro, sentiu meio que na obrigação de fazer uma defesa. Aí errou de novo, porque não é papel dele. Uhum. Deveria ser o órgão de comunicação do Supremo. Como a gente não está acompanhando aqui, eu também nem sei a decisão, mas essa é uma percepção minha, porque foi bem na semana. E aí, para terminar a semana, foi uma semana pesada, né? Para terminar a semana... Muitas emoções, né? Muitas. Aí eu falei que eram 3 pontos, né? O terceiro ponto, que para mim realmente foi o crucial. Foi o crucial. Porque esses dois, para mim, ele saiu na defesa de que ele não devia sair, não é papel dele, não é advogado. E, segundo, ele criticou a própria equipe. Mas o terceiro, para mim, é que realmente é editor. Essa semana agora, que nós estamos falando, gravando esse programa aqui, para você que está me acompanhando, de novo, o Lewandowski procurou o Congresso Nacional para negociar, em nome do governo federal, a PEC da Segurança Pública. Essa PEC havia sido rejeitada naquela semana lá pelos governadores do Estado.
Por quê? Para você que não está acompanhando, acompanhe, entra lá no site do Congresso Nacional e veja, PEC da Segurança Pública. Ela quer modificar o artigo 144. E qual que é a crítica do ministro da Justiça chamado Lewandowski? Que a Polícia Rodoviária Federal, ela precisa ter as suas atribuições constitucionais ampliadas, que a competência dela está muito limitada, que ela está um grande órgão atrofiado. E que a Polícia Federal pode contribuir mais para o sistema de segurança pública da União. Essa é a fala dele. Ele apresentou uma PEC, só que essa PEC, para nós, eu sou professor de Direito Constitucional, tenho uma pós-graduação em Direito Público, então eu falo aqui com titulação. Perfeito. Quando eu li a PEC, eu falei assim, ela não vai passar na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso. Por quê? Ela entra em competência do Estado-membro. Ela dá à Polícia Rodoviária Federal, dentre outras coisas, atribuição de polícia que fere a atribuição da Polícia Civil Estadual e a competência da Polícia Militar. Mas, principalmente, ela acaba tirando, ela quer criar o Sistema Único de Segurança, que na verdade até existe, o Sistema Único de Segurança, mas o Sistema Único de Segurança, o SUSP, ele foi criado por lei federal. Só que o SUSP, ele esbarra na matéria constitucional, que a Constituição é uma carta, uma lei federal não pode violar a Constituição. Quando o SUSP foi criado, a intenção é que o Ministério da Justiça fosse o órgão central da segurança pública no Brasil. Só que esqueceu que o Brasil é uma união federativa, é um Estado federado. E ela não pode ferir o Pacto Federativo, não pode, traduzindo, retirar a competência dos governos dos estados. Na hora que ele apresentou agora a elevar o SUSP a status de Constituição, o que os governadores de todos os estados da federação falaram assim, não tem cabimento isso que você está apresentando. Você está querendo tirar a nossa competência de governo do estado. Aí ficaria mais ou menos o seguinte, tá? Para não ser leviano aqui, porque eu não vou trabalhar da emenda constitucional. Seria mais ou menos o seguinte, o Estado continua com a responsabilidade da segurança pública, continua com a responsabilidade de financiar o pagamento do salário dos militares, dos policiais civis, dos policiais penais, de todo o sistema de segurança, continua com a responsabilidade territorial, mas a política ficaria com o Ministério da Justiça. Ele ditaria, seria o seguinte, eu dito as regras e você paga. Aí os governadores olhavam e falaram assim, peraí, essa proposta de emenda aí está ferindo o Pacto Federativo. Resultado, o Ministério da Justiça sofreu uma pressão política muito grande, obviamente que no Congresso Nacional não iria passar do jeito que ele apresentou. Resultado, nessa semana agora que nós estamos gravando, por sorte nossa de jornalismo, ele apresentou essa semana uma modificação, um lobby, eu vou chamar de lobby, para que essa proposta seja aprovada, ou pelo menos que ela comece a tramitar no Congresso Nacional. Olha só. Agora, gente, por que eu trouxe esse ponto? Para mim, ele queria suscitar a discussão da segurança pública que o Brasil vivia e vive nesses últimos 2 anos, desde o dia 8 de janeiro, lá em Brasília, só vive falando do dia 8 de janeiro. Exatamente. O Brasil, as outras pautas, quer ver? Se eu perguntar para vocês que são jornalistas, quais são as outras pautas do Brasil? Se eu perguntar agora como está a nossa, quais são os projetos econômicos? Ninguém sabe falar. Não. No plano internacional, quais são os projetos do Brasil? Ninguém sabe falar. A única coisa que a gente sabe falar é que a coisa está cara, né? O arroz está caro. Mas a gente não sabe qual que é a política de incentivo fiscal, qual item da cesta básica. Isso perdeu o nosso foco. O nosso foco hoje é discutir, vai ter ou não vai ter anistia? Todo mundo só está olhando para aquilo ali. Esquecemos as outras pautas do Brasil. Ele, como precisava de um lobby no Congresso, isso na minha visão, viu, gente? Eu estou fazendo agora o papel de um jurista político. Na minha visão, ele precisava reacender a discussão em torno da segurança pública e nada melhor do que gerar uma crise. Gente, isso é o clássico. Toda vez que você está... vamos falar no meio jornalístico? Eu gosto de ver esses programas de televisão quando eles estão em queda, aí o apresentador gera uma polêmica. Por exemplo, eu lembro... Começa a polemizar. Polemizar. Eu lembro de um programa, não vou falar qual aí, que eu não gosto, enfim, mas mexi com fazer comida, na hora do almoço, fazer comida, nada mais óbvio, né? Aí, na hora de apresentar alface, tinha um bichinho na alface. Aí, gente... Para com isso, isso é essa estratégia velha. Ai, fulano de tal tá fazendo ao vivo, tinha um bichinho, né? Tinha na alface. Aí todo mundo, nossa, você viu o pessoal que gafe? Que gafe? Não, mentira, isso é estratégia de marketing. Só para chamar atenção para o programa que estava em baixa. É para finalizar. Isso, para quem, né, eu sou formado em marketing, vocês também, isso chama-se merchandising. É um número de estratégias de comunicação para vender o produto. Ele precisava tirar um pouco daquele foco
E qual que era o foco que ele estava tirando? Né, da anulação da decisão lá da Lava Jato, e precisava emplacar dele. Então, ele fez isso. Então, Gabi, o Everton, eu trago esses meus 3 pontos de vista para tentar justificar essa fala. Agora, tecnicamente falando, os casos de prisão no Brasil, eles são muito tranquilos da gente debater. Se vocês quiserem saber, quiserem me perguntar, né? Tá, então quando e quais são os casos de prisão? Eu explico para vocês que a gente tem tempo, nós temos tempo para falar sobre isso aqui? Temos. Inclusive, eu ia trazer esse ponto porque, primeiro, nós temos a fala do Lewandowski, né? Isso. E nós temos a impressão de muita gente, que a polícia prende e a justiça solta. Que as pessoas falam isso. Uhum. Prendeu e já está na rua. Cometeu crime ou já está na rua. Qual que é a sua percepção sobre isso? Existe uma falha nessa engrenagem? Onde está essa falha? Tem problema, a gente estava falando sobre essa questão, o senhor citou, a estrutura, vamos falar de treinamento, enfim, da polícia. Existe um problema, vários problemas nisso, assim? Gabi Everton, a sua pergunta, assim, Gabi, foi fenomenal. A sua pergunta foi, assim, de todos os tempos do jornalismo, a mais coerente para a gente contextualizar. Nós temos hoje um problema jurídico estrutural na segurança pública. O Brasil e Guiné-Bissau, olha o que eu estou falando, Guiné-Bissau, ex-colônias portuguesas, são as únicas no mundo que ainda mantém o ciclo parcial de segurança pública. Vocês não devem ter entendido nada que eu falei, é o seguinte. Traz pra gente, vai. Então vamos lá, deixa eu contextualizar. Como professor, eu vou te falar, preciso elogiar. Mas, de novo, aula, eu estou falando de Brasil e Guiné-Bissau. Não tenho nada contra Guiné-Bissau, eu nem conheço. Mas somos ex-colônias. Mas eu estou falando porque Angola já não é assim. Todas as outras ex-colônias portuguesas não são. Nenhuma ex-colônia britânica e nenhuma ex-colônia francesa é. Eu estou falando porque são os principais colonizadores do século XVI, né? Esses países que eu falei. Mas o que é o ciclo parcial? A polícia militar, voltando para a Constituição, artigo 144, parágrafo 5º, ela recebeu a competência para fazer o policiamento ostensivo de preservação de ordem pública. O que é preservar? Preservar é ação preventiva. Mas lá na Constituição, como cláusula pétrea, que é uma reserva constitucional, que nessa Constituição o legislador não pode tirar, ele pode criar uma nova. Ele pode aumentar, mas ele não pode tirar. Fala o seguinte, artigo 5º, inciso 61 da Constituição. Quem quiser me assistir, quiser olhar agora, ninguém será preso, se não, quer dizer, pode, em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente. Salvo nos casos de crimes militares, eu quero ficar nesses dois. Então, hoje, Gabi, Everton, quais são os 2 casos jurídicos que uma pessoa no Brasil pode ou deve ser presa? Se ela, pessoa maior de idade, estiver cometendo um crime, chama-se flagrante. Para você que também ouviu, flagrante. Não tem como errar. Não tem como errar. É porque tem gente que fala fragante. Né? Não. Fragante, nem lá na minha roça eu falo mais, tá bem? Então é flagrante. Gabi Everton, o que é um flagrante? A palavra flagrante, ela vem do grego flagrans, que significa queima, ardor, ardência. Onde no sistema jurídico comum traz o flagrante? No artigo 302 do Código de Processo Penal Comum. Ele tem 2 espécies de flagrante. Eu detalho esses flagrantes nos meus livros. O que é eu tenho o flagrante indubitável. O que é um flagrante indubitável? É aquele que a autoridade, ele não tem dúvida que aquilo é um crime. E quais são as 2 circunstâncias da indubitabilidade? Ele está vendo, a autoridade policial está vendo o fato. Então, o bandido acabou de dar um tiro no outro, assim, puxou o gatilho, pá! E o policial estava passando a hora. Ele viu ele puxar o gatilho e viu ele entrar. Uhum. Ou alguém ligou assim, assim, ó, o cara está acabando de assaltar ali. Na hora que a polícia militar chega, a vítima está no chão, o bandido está colocando a arma na cintura. O policial militar não viu o disparo, mas ele está vendo a vítima e está vendo a arma sendo guardada. É o chamado flagrante indubitável. Quando o criminoso está praticando o crime ou acabou de praticar. Entendi. A prisão em flagrante, para você que está me vendo, ela não é feita por juiz, não é feita por Poder Judiciário. É chamada estrutura de segurança jurídica para que o policial que tem a obrigação de fazer a segurança pública, ele tenha elementos mínimos para dar garantia da sua profissão. Então, diante do flagrante, eu não preciso conversar com o juiz.
quem dá a voz de flagrante é o policial. Policial militar. Isso aí. Militar, civil, policial penal. E detalhe, Everton, a prisão em flagrante, nesses dois casos, do indubitável, que é o inciso 1 e 2 do artigo 302 do Código de Processo Penal, ele tem uma garantia constitucional tão forte que o 301 fala: qualquer pessoa do povo pode e as autoridades devem. Para vocês verem que o legislador que criou a norma, ele deu uma importância tão grande. Porque o juiz, ele está sentado no gabinete dele, está fazendo audiência. Que horas que o juiz vai lá prender? Ele não está vendo, ele está dentro do gabinete. Então, essa prisão não é para juiz, não é para... Esse é para qualquer um do povo e para a autoridade. Para o povo é uma faculdade, para a autoridade é um dever. Agora, quais são os outros dois casos que eu chamo de temerário? É o inciso 3 e 4 do artigo 302. É quando a pessoa, após praticar o delito, ela é perseguida ou ela é encontrada logo após com instrumentos que presumam ser ele o autor. E se é presumo, não é uma certeza. Então, olhando para o meu querido internauta agora aqui, gente, que estúdio lindo, viu? Falar para você, vem visitar aqui. Estou adorando esse estúdio. Meus queridos, olhando para essa câmera maravilhosa, prestem atenção. O inciso 1 e 2, flagrante indubitável, você, policial militar que está assistindo a nossa entrevista, não tenha medo, não tenha receio. Ele foi feito para você exercer com segurança a sua profissão. Everton, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer se não for em virtude de lei. Se o policial ele é obrigado, Gabi, a prender em flagrante, depois que ele fizer a prisão em flagrante, não pode vir um processo judicial e falar: você agiu com abuso de autoridade, que você cerceou o direito de ir e vir. Não pode. Se o flagrante for dentro de uma casa, por exemplo, qualquer hora do dia e da noite, o policial militar, policial civil, policial federal, qualquer autoridade deve prender. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou de novo na fala dele. Eu estou trazendo para vocês os casos de prisão em flagrante, que são prisões que legitimam a ação da autoridade policial. Policial federal, policial rodoviário federal, policial penal, policial militar, policial civil, guarda municipal. Porque o bombeiro ele tem uma função específica. Então, estando em flagrante, Everton e Gabi, não tem que se falar: prendeu mal. A lei não traz o meio... Você está entendendo? Entendi, perfeito. Agora, qual é o outro caso de prisão que existe no Brasil? Que está lá no artigo 5º. É por ordem fundamentada da autoridade judiciária. É quando chega para o juiz uma investigação, um inquérito policial do delegado... Aí já vai para o juiz. Aí vai para o juiz, aí o delegado fala: olha, diante do fato, a liberdade do investigado, do réu do processo, se for promotor no processo, delegado em fase de investigação. Eu preciso que seja decretada prisão preventiva, viu, juiz? Senão ele vai fugir, ele tem passaporte, ele está ameaçando a testemunha, são os requisitos jurídicos, né? Indício suficiente de autoria e materialidade e risco da liberdade, né? Chama periculum in libertatis. Os juristas amam termos latinos, né? Periculum, quer dizer, a liberdade do investigado, do réu, põe em risco as provas dos autos. Aí o juiz ele escreve, decreta a prisão chamada preventiva, que é um dos casos. Eu tenho a prisão temporária, mas vou falar a preventiva. É o juiz que faz. As prisões da Lava Jato foram preventivas. Então, se estão sendo anuladas pelo Supremo, ele está criticando a própria decisão da Justiça. Não foi feita prisão em flagrante. Vocês estão entendendo? Nós, no mundo jurídico, quando a gente faz uma análise técnica, ele foi extremamente infeliz nas considerações dele. Porque não foi feita uma prisão em flagrante. Todas as investigações da Lava Jato, feitas com muita maestria pela Polícia Federal, todas tiveram lá a determinação de um juiz. Então, quando ele fala, a polícia prende... Não! Estão sendo anuladas prisões decretadas pelo juiz de primeira instância. Não é feito pela polícia. Vocês estão entendendo? Perfeitamente. Então, agora parece que fica claro para a gente entender. Agora, eu tenho que abrir meu coração para vocês aqui. Fica à vontade. Vou falar para vocês. Eu estava estudando ontem, que eu gosto de estudar muito, pesquisar segurança pública, como um jurista, como um professor, eu preciso estar atento. Ontem saiu uma pesquisa de um órgão nacional de pesquisa, do Centro de Estudo de Pesquisa de Violência do Brasil, um dos, não é o principal, mas é um dos. O tempo médio de um processo ordinário de homicídio do Tribunal do Júri no Brasil, 10 anos. 10 anos. A sensação em 10 anos é de uma impunidade, vocês concordam comigo? Com certeza. Então aí vem a Transparência Internacional e fala, os processos no Brasil ordinários estão demorando demais. Aí vem uma pesquisa e fala assim, são 10 anos. Aí a população começa a falar assim,
A polícia prende, o judiciário... Vocês estão entendendo? Exatamente. Porque ao longo de 10 anos, juridicamente, não justifica se manter alguém preso preventivamente. Obviamente, Gabi, obviamente, Everton, que a pessoa, ao longo do tempo, o passaporte está apreendido. Ele não está tendo contato nenhum, ou ele recebeu uma tornozeleira. Ele não está ameaçando testemunha. Não justifica ele ficar preso preventivamente antes da sentença transitar em julgado. O que é trânsito em julgado? Não cabe mais recurso. A regra hoje, no mundo inteiro, não é só no Brasil, isso é de direito internacional, é que as pessoas sejam levadas ao cárcere de maneira provisória ou definitiva só depois que a sentença transitar em julgado. O que é trânsito em julgado? Não caiba mais recurso. Então é natural. Você prendeu ali a pessoa, o homicida. Depois de 5 anos ele está preso preventivamente. Ele já não está preso preventivamente, ele já cumpre pena. Vocês estão entendendo? Então, o juiz, diante do caso... E eu não estou fazendo defesa do juiz também não, tá? Não, mas diante de um caso concreto, ele não tem elementos para manter a prisão preventiva. Então, ele, ato ex officio, sob pena de responder para abuso de autor, ele é obrigado a conceder a liberdade provisória. Aí nós temos termos jurídicos, que eu acho que não vale a pena aqui, mas a diferença entre liberdade provisória, relaxamento de prisão e habeas corpus. Habeas corpus é quando você estiver na iminência ou acabar de ter sido preso por uma violação, um abuso de quem prendeu. Aí você entra com um recurso numa autoridade superior, chama habeas corpus. Quando o juiz, diante de um caso concreto, chegou para ele, a pessoa foi presa, não, mas não é caso... Ele relaxa a prisão se ele entender que ela é indevida. Ou ele concede a liberdade provisória. O que é uma liberdade provisória? Diante do caso, ele até tem elementos da autoria do crime, mas fala, a pessoa está com passaporte, coloquei tornozeleira, ele tem um trabalho, ele não vai fugir, não vai ameaçar, então não faz sentido ele ficar preso provisoriamente. Aí ele vai conceder o que nós chamamos de liberdade provisória. Aí nisso que eu estou falando, de acordo com o tempo, qual que é a percepção da sociedade? Polícia prendeu. Judiciário soltou. Só que ele não explicou isso. Aí ficou essa cacofonia, ficou parecendo... Agora, tem alguns casos, eu mandei para o Brasil, não sei se o Brasil vai projetar para vocês aqui. Essa semana, por exemplo, a semana passada, a Polícia Militar em Teófilo Otoni fez aqui em Minas Gerais, fez uma grande apreensão de armas. Estava acontecendo um tráfico. Você lembra dessa matéria? A PM, Gabi, fez a prisão em flagrante. O que é flagrante? Indubitável. Você está com arma, você não é o produtor da arma, você não é uma empresa, não é a Imbel, não é a Taurus, você não está com a guia de transporte, você não está com nada dela. Então, essas armas estão sendo o quê? Traficadas. Elas estão sendo de maneira irregular. Isso é crime hediondo. Trazido na Lei 8.072, Lei dos Crimes Hediondos, porque tinha calibre proibido ali dentro. E a lei fala que é crime hediondo. O crime hediondo, o tráfico internacional ou o tráfico ilícito de drogas, porque você tem trafegar, lícito de droga, uma droga permitida, remédio é uma droga, a palavra droga vem do holandês drugs, que é substância manipulada. Então, você tem o tráfico ilícito de entorpecentes e o tráfico de armas previstos como crimes hediondos. E como crime hediondo, a pessoa que foi presa em flagrante, ali, a autoridade policial prendeu, nesse caso, a Polícia Militar prendeu. Na mesma semana, eu mandei para o Brasil também, só vocês projetaram aqui no recorte aqui. A equipe do Coronel Fábio Almeida, meu grande amigo da Polícia Rodoviária Estadual, fez uma grande apreensão de drogas. Vocês viram semana passada também? Então, na mesma semana, eu estou trazendo 2 casos. 2 casos de crimes inafiançáveis, que são hediondos. O tráfico de drogas e o tráfico de armas. Foram presos em flagrante, não tem dúvida. A droga está lá, não tem dúvida. A arma está lá, não tem dúvida. Só tem uma possibilidade desses bandidos conseguirem responder o processo em liberdade, já que ele é inafiançável. Sim. O que significa ser crime inafiançável? Quer dizer que em situação jurídica ele não consegue pagar fiança e responder o processo em liberdade. As pessoas imaginam erroneamente, Gabi Everton, que crime inafiançável, ele vai ficar preso o processo inteiro e depois da sentença ele continua preso. Não é isso. As pessoas entendem errado, não sabem. O que é um crime inafiançável? É aquele previsto nas normas penais, constitucionais e até internacionais, que durante a fase pré-processual e a fase processual, o investigado do inquérito ou réu do processo, ele não vai conseguir responder em liberdade pagando fiança. Mas ele tem uma hipótese dele responder em liberdade. Qual? Vamos ver se vocês adivinham.
com autorização expressa do juiz. Uau. Pronto. Aí o pessoal tá caindo em cima, e eu vou contar o caso para vocês. Foi aquele caso do Rio de Janeiro, onde a polícia foi lá, fez uma batida policial num dos aglomerados, não me interessa também falar que eu não conheço muito bem o Rio de Janeiro, pegou mais de 500 quilos de maconha. O advogado da defesa entrou com o habeas corpus, e o habeas corpus falava o seguinte, vou resumir aqui. Diante do caso concreto, não tinha como os policiais saberem que havia droga. Se eles não tinham como saber que era droga, logo a batida policial era ilegal. Sendo ilegal, a prisão é ilegal. Ele só errou numa coisa. Foi muito bacaninho o argumento dele, mas muito fraco. Ele esqueceu de citar o artigo 303 do Código de Processo Penal, que fala que nos crimes permanentes e a posse de droga, enquanto você estiver em permanência do crime, o flagrante permanece junto com ele. E estando em flagrante, a autoridade pode, independer. A prisão em flagrante não é a autoridade que tem que justificar como que ela chegou no flagrante. É o bandido que tem que falar que não fui eu. Que não foi ele que fez. Só né? que nesse caso, o advogado entrou com esse argumento, o juiz que analisou o caso anulou o flagrante, quer dizer, anulou o flagrante da Polícia Civil, mandou liberar o traficante. O traficante sumiu, obviamente que sumiu, não vai ser encontrado nunca mais. A droga, eu não sei o que aconteceu, porém, no caso concreto, não poderia ser concedido. Por quê? Porque estava em flagrante de crime permanente. Então, não é a autoridade que... Você que está me assistindo, meu querido policial, relaxa, né? Foi aquela decisão que vocês lembram lá atrás, eu falei que ela não tinha pé nem cabeça jurídica nenhuma. Por quê? Porque quem decidiu liberar o traficante decidiu contra a lei, o dispositivo, e fala que nos crimes permanentes, enquanto estiver na permanência, o flagrante acompanha o crime. Logo, não é o policial lá do Rio de Janeiro, nem um delegado tinha que explicar, e sim o bandido. Aí inverteu o ônus à prova. Aí, meus queridos, não tem como também você impedir que a população faça aquilo. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Perfeitamente. Então, estando em flagrante delito, essa matéria ela é constitucional. Ela é para trazer uma garantia para a autoridade policial e não para o juiz. Agora, no caso concreto, se o juiz conceder a liberdade provisória ou relaxar, aí ele responda perante a opinião pública, tem que apresentar o ato fundamentado. E se esse ato fundamentado dele tiver contra a Constituição, aí cabe ao Conselho Nacional de Justiça, como órgão fiscalizatório do Poder Judiciário e encarregado de aplicar as punições de corregedoria, corrigir e anular. Tanto é que essa decisão lá do Rio de Janeiro foi anulada pelo CNJ depois. Olha só. Vocês estão entendendo? Então, agora, eu rodei isso tudo, eu expliquei os casos de prisão em flagrante, por ordem judicial, para voltar. Então, diante desse cenário todo que eu falei para vocês, na minha percepção, ele foi infeliz quanto à colocação e estratégico em levantar essa celeuma para que essa proposta de emenda à Constituição fosse fomentada no Congresso Nacional. Então, para você que está me assistindo, policial penal, policial federal, policial civil, policial militar, guarda municipal, você que integra o sistema de segurança, não se preocupe com essa fala por conta disso tudo. É uma fala estratégica que queria levantar uma celeuma, lembra do bichinho na alface? E queria levantar a celeuma para poder aprovar. Essa é a minha percepção. E, de novo, tá? Jurista, professor, formado, com mestrado, à luz do artigo 5º da Constituição, eu tenho o direito de manifestar o meu livre pensamento, vedada censura a mim, tá? No Brasil, o Brasil ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que é a chamada Convenção Americana de Direitos Humanos, que entrou no sistema jurídico no ano de 1992, através do decreto 678, e lá veda a censura. Você pode, Gabi, Everton, não concordar com nenhuma palavra minha. Uhum. Como esse programa que está sendo gravado, você pode editar. Depois de publicar, você pode me processar por danos morais e materiais, mas você nunca pode tirar por censura essa matéria do ar. Isso fere garantias básicas do Estado Democrático de Direito, que é a liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te falar uma coisa. Você está tendo uma aula aqui hoje? Você está doido. Você aí está aí do outro lado. Você, policial, gente, compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. Nossa, vocês não sabem tanto que eu fiquei feliz com esse convite aqui. Foi aula, está sendo uma aula. Mas antes, para a gente continuar, ô Everton, na minha conta, caiu as sobras. Dia 2 de abril foi creditado as sobras para todos os cooperados do Cicobi Copem. Olha aí, para quem é cooperado, sobras, Everton, com você.
Passa aí pro pessoal como é que funciona e que coisa boa. Cooperado, vai lá no seu extrato, no seu super app do Sicoob, olha, no dia 2 de abril foi creditado as sobras na sua conta, né? A cooperativa em 2024 teve um grande resultado, 11 milhões de sobras, né? De sobras brutas, e foi distribuído entre seus cooperados aí no dia 2 de abril. Então, para muitos, né, para os 16 mil cooperados aí, motivo de comemoração, um dinheiro em conta corrente, né, que vai com certeza aí fazer toda a diferença na vida dos cooperados, né? E aproveita esse momento, Gabi, para chamar os cooperados, aplique novamente esse dinheiro. Olha, muito aplica bom. no RDC esse valor. É esse olhar que a gente tem que ter. Porque para 2026, com o resultado de 2025, também vai ser distribuído. Eu quero também, você. gente. Eu sou cooperado, eu quero. Então já caiu na minha conta? Já caiu dia 2 de abril. Nossa. Confere lá, comandante. Amém. Deus multiplique cada vez mais. Que mês que vem você fala de novo. Estou muito feliz com essa informação. E aí é importante salientar o seguinte, Gabi e Coronel Gilmar, é importante salientar o seguinte, é proporcional à movimentação. Quem movimenta mais recebe mais, quem movimenta menos recebe menos, né? É proporcional. É proporcional à movimentação do cooperado. Então, quem movimentou mais em 2024 recebeu mais sobras. Quem movimentou menos recebeu menos. Então, se tiver cartão de crédito... Pontua. Fizer consórcio? Pontua. Movimentou a conta, recebe, vai, tira, faz o Pix? Pontua também. Olha. Seguro residencial, seguro de carro conta também? Também conta. Oxi, então eu vou olhar, gente. Então eu tô bem na fita. Movimentação de produtos e serviços, movimentação em conta corrente, cartão RDC, cartão de crédito, saldo médio de fatura de cartão de crédito. Então, sério? Concentra a sua utilização de cartão de crédito na Copeng. Um cartão do Sicoob, você vai fazer jus à maior distribuição de sobras. Investimento. Investimento é o maior peso. Olha. O maior peso para investimento. Poupança, RDC especificamente. DGBL, RDL, tudo. Investimentos em renda fixa pontuam mais, né? Para você ter uma distribuição de sobras mais palposas no final do ano. Então caiu na conta. Brasil, anota aí, Brasil, aqui, ó. Você vai atualizar aquele meu site agora. O Brasil falar que tá faltando dinheiro. Aí, ó, atualiza o nosso site agora. Caiu dinheiro na conta? Gente, obrigado. Eu não sabia disso. Que felicidade. Saí do programa mais feliz que eu entrei. Coronel Gilmar, eu queria aproveitar para não ter dúvida. Sim. Eu acho que foi uma aula realmente que nós tivemos. Está sendo uma aula. Mas para a gente não ter dúvida, qual a função do Ministério da Justiça no combate ao crime no Brasil? Ele hoje, por força de Constituição Federal, como órgão integrante do Poder Executivo da União, ele é o órgão responsável, em nome do governo federal, de escrever, de levar as estatísticas criminais e de fazer a política pública em âmbito da União. Ele faz política pública e chefia esses órgãos. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o Sistema Prisional Federal. Essa é até agora, porque se mexer na Constituição através de uma emenda, pode ser que amplie essa competência. Perfeito. E o senhor estava falando de matérias, essa semana também teve uma matéria aí, a primeira ação do Novo Cangaço, né, em Guaxupé. O senhor viu essa matéria? Primeira matéria do ano. Do ano. Eu estava acompanhando, inclusive, esse fato. É mesmo? Inclusive, foi feita uma coletiva pela Polícia Militar, deslocou uma equipe toda de Belo Horizonte para lá, o Comando de Missões Especiais, sob o comando do Coronel Tran, ele deslocou uma equipe para lá, Pegasus está para lá também, a equipe do Coronel Ricardo. Então, assim, tem toda uma força especial da Polícia Militar para efetuar a prisão desses criminosos e impedir que eles tentem de novo, porque eu não sei se vocês vão lembrar, num passado recente, tentaram entrar em Minas Gerais e fazer uma explosão em Varginha, quando uma equipe do BOP foi movimentada e neutralizou em combate 27 criminosos. Então, desculpe a minha objetividade quando eu falo com todos que estão assistindo. Crime organizado é combatido na mesma proporção que eles vêm para agredir. Se ele está com dinamite, se está com ponto .50, não tem que verbalizar, já tem que neutralizar criminoso. Isso é uma legítima defesa própria, prevista lá no Código Penal, no artigo 23. Em caso de atual perigo ou iminente, quer dizer, ele já está com a ponto .50, autoridade policial nenhuma, policial militar, policial federal, ninguém precisa esperar e puxar o gatilho. Já pode neutralizar. Então, a melhor ação nessa aí é um sniper bem posicionado. Muito bem.
E na opinião do senhor, o que o senhor acha que daria para melhorar nessa relação entre a polícia, o judiciário e o ministério? Aquela hora eu comecei a falar e acabou que eu não desenvolvi todo o meu raciocínio sobre o sistema de segurança pública. Quando eu falei que só a Guiné-Bissau e o Brasil têm um ciclo quebrado, é porque na minha visão, hoje, foi criado, Gabi, a chamada audiência de custódia, através do Pacto de São José da Costa. O que é uma audiência de custódia? É um momento em que o juiz, um promotor e a defesa recebem o preso em flagrante para decidir sobre a prisão. Decidir a prisão. Se ela vai ser convertida numa liberdade provisória com ou sem uma cautelar, como, por exemplo, colocar uma tornozeleira, ou se ela vai será convertida numa prisão preventiva. Minha visão, o sistema hoje está caminhando para isso, espero que caminhe. Qualquer autoridade que fizer uma prisão em flagrante delito deveria ter um juiz de plantão 24, um fórum aberto, com revezando o juiz, igual a Polícia Militar não trabalha 24 horas, e todos não trabalham 24 horas. Então, os fóruns não poderiam fechar, eles deveriam ficar abertos 24 horas com o juiz plantonista. Em caso de flagrante, então seria uma vara de flagrantes, uma vara de justiça para flagrante, no qual o policial militar, o guarda municipal, o policial civil, qualquer autoridade que apresentasse o preso com os elementos do flagrante, ali na hora, o promotor poderia oferecer ou a transação penal, se for crime de menor potencial ofensivo, lá da Lei 9299, ou um acordo de não persecução criminal, ou converter a audiência de custódia numa audiência de julgamento. Por quê? Olha, eu, policial militar, pensa bem no que eu estou falando. Eu, policial militar, acabei de fazer prisão em flagrante. Eu peguei o bandido assaltando o outro. Uma pessoa ligou a 190. Ele está com a arma do crime. A vítima está ali. O celular estava no bolso do bandido. Acabei de devolver para ver. Se eu levar todos esses atores para a justiça, o que impede o juiz de produzir a sentença ali agora? Só se o flagrado for doente mental. Aí ele vai precisar de um processo. Mas nesses casos, então, o que eu estou propondo? Encurtar. Qualquer autoridade policial que fizer uma prisão em flagrante deveria levar direto para uma audiência da justiça. Estou falando só de flagrante. Tem dúvida, não faz isso. Aí abre investigação. Então, na minha opinião, todas as prisões em flagrantes, ao invés de ter uma audiência de custódia só para verificar se o preso foi ou não maltratado, que essa audiência fosse expandida para que, em caso de flagrante indubitável, já se fizesse a proposta. Acordo de não persecução criminal, se for Lei 9.099, o juizado especial também já fizer uma transação penal com o Ministério Público, ou não, o MP já faz a denúncia ali, ele mesmo já faz a audiência de julgamento. Dá para, réu, você foi preso em flagrante, policial militar, você prendi, por quê? Me acionar 190, o que você viu? Gente, isso aqui é a coisa mais fácil. Fui acionado, cheguei no local, ele estava com a arma assaltando. Eu falei, parado, polícia, ele levantou a mão, entregou a arma. O celular estava aqui, a vítima está ali, o celular é dela mesmo, não tem dúvida, olha a nota fiscal. Vítima, o que aconteceu? Aí eu estava andando na rua, esse bandido tentou me assaltar. E por que ele não conseguiu? Porque a PM prendeu. O que o juiz precisa para dar pena, ô Everton, ô Gabi? Nada mais. Precisa de 10 anos para isso? Ah, mas aí o sistema jurídico brasileiro fala que feita a prisão em flagrante, o policial militar tem que levar para a Polícia Civil. A Polícia Civil vai fazer um auto de prisão em flagrante. Em 24 horas vai levar para fazer exame de corpo de delito, depois para audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz vai dar vista para o Ministério Público, depois para a Defesa, e aí ele vai decidir se vai liberar ou se vai liberar provisória, se vai fazer prisão. Aí ele que fez a audiência de custódia, ele não pode julgar, porque ele é juiz das garantias. Ele tem que mandar para um outro juiz lá na Aí vai dar 10 anos mesmo. 10 anos. Vocês estão entendendo? Uhum. Capacidade intelectual para melhorar o sistema? Tem. Precisa agora que seja amadurecido juridicamente, tá? Eu não quero me delongar, não, mas esse é o meu posicionamento jurídico sobre a prisão no Brasil, tá? Excelente. Então, nós precisamos... Então, respondendo a sua pergunta, sim, precisamos melhorar muito. Lembrando, isso que eu falei só existe no Brasil e Guiné-Bissau. O restante do mundo, é isso que eu estou falando para vocês. Cada órgão policial faz a prisão e já leva para um juiz determinar ali. Aí o juiz, se ele abrir processo, beleza? Se ele liberar, mas não tem esse meio, uma polícia entregar para outra. A polícia já vai direto ao justiça, sim, ao juiz. Tá bem? Eu ainda evoluo mais. Como o órgão da acusação é MP, essa audiência prévia devia ser com o MP, porque nos casos concretos, se o MP fala assim, não, eu não vou oferecer denúncia, que eu estou na dúvida, aí ele, promotor, despacha. O senhor delegado, por favor, abrir inquérito. Aí tudo bem. Mas nos casos reais, levarei para o MP, porque ele hoje pode propor acordo de não persecução e ele pode propor a transação penal. Isso depois é só levar para o juiz homologar.
dificuldade, é muito Perfeito. rápido. Vocês estão entendendo? Sim. Mas pra gente que é do mundo jurídico, eu que sou professor, atuei 31 anos, 6 meses, comandei 2 batalhões, gente, isso pra mim é muito óbvio, muito fácil. Muito óbvio. Né? A repetência do bandido é aquele crime pequeno o tempo inteiro que incomoda a sociedade. É o celular, sabe? É aquela coisa pequena, é uma invasão de domicílio, é um furto, é um arrombamento. Isso aí a pessoa é contumaz. Pegou a câmera da casa, pegou a pessoa pulando, ela saindo com a televisão. Você precisa Do que mais? De que mais, gente? A prova tá lá, chama cadeia de custódia. A imagem fala por si só. Aí, em resumo assim, né? Precisamos muito melhorar. Com certeza. Né? Mas isso tudo é sobre a minha visão, tá? Eu posso não estar certo no que eu falei, tá, gente? Então, me reserva aqui na cláusula de responsabilidade pessoal. Isso tudo é na visão do Coronel Gilmar, professor Gilmar de Direito Penal e Processo Penal, tá bem? Coronel, aqui o senhor tem a liberdade para trazer a sua opinião, para trazer esse vasto conhecimento. Obrigado pela aula. Amém, gentileza. Quantos anos de estudo. E ele não para de estudar. Eu lembro disso quando nós conversamos naquele outro episódio, o quanto ele estuda, quanto conteúdo que eu tirei na hora para poder ler. Você lembra disso? Lembro disso. Um PDF para ler, para acompanhar. E olha, muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço vocês, obrigada por essa carinho. aula. Obrigada por não desistir e continuar, né, por ser essa voz que ecoa, né, por nós que estamos aqui do outro lado. Não é, Everton? Muito obrigada, viu, por esse momento. Eu que agradeço a vocês. Fica à vontade para voltar, viu? É só vocês me convidar. O Brasil levou quase 2 anos para me reconvidar. E só lembra daquela viola daquela vez? Eu não esqueci, não, tá? E a música, Brasil? Ando devagar, porque já tive pra... Ele, inclusive, é fazendeiro, criador de gado de leite, né? Criador de galinha também. De galinha, peixe. Ele falou pra você peixe. Ele já trouxe as alfaces hidropônicas dele também? Brasil! Tá, o Brasil tá te entregando, hein? Menino é chique. E o senhor ainda tá criando Gerolândia ainda? Não. Nesse meio tempo, minha mãe faleceu, aí a gente teve que abandonar a área rural, né, por conta de estrutura lá mesmo, então, infelizmente... Mas meu coração ainda mora na zona rural. Então, hoje eu vou lá só para passear. Coronel Gilmar, mas não dá, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Considerações finais com o senhor. E, olha, um grande abraço do nosso presidente, Capitão Rosa, para o senhor. Grande abraço, meu presidente, meu amigo Capitão Rosa, minha continente. Vocês não sabem, agora eu posso falar. Eu tenho uma dívida muito grande com o Capitão Rosa, com vocês do Cicobi, porque a minissérie Segunda Pele, ela só foi para o ar graças a essa equipe. Você que está me assistindo aqui. Todo o financiamento, viu, Everton? Foi por conta do Cicobi, que acreditou no sonho, e fomos para a França. O Santiago foi para a França, ganhou a premiação, foi no Rio de Janeiro. Então, graças a Deus, então, obrigado mais uma vez, Cicobi. Obrigado, Capitão Rosa, por realizar esse nosso sonho. Então, a primeira série de polícia no Brasil foi a Segunda Pele. Esse é sucesso. Então, graças a vocês. Muito obrigado. Eu queria só deixar aqui meu contato. Pode ser, Brasil? Você coloca aqui assim embaixo, ó. Nas redes sociais, coronel.gilmar, e também tem o nosso site, o escudo da marca, que o Brasil vai colocar aqui pra gente. Meu telefone, quem quiser mandar alguma mensagem, tirar dúvida, é um prazer. Vocês não sabem o prazer que eu tenho quando um aluno me liga, professor, tira... DDD 31 de BH, DDD 31 991 340280, e também a equipe Brand Defense, tá bom? Obrigado a vocês. Perfeito. Eu queria aproveitar também, você cooperado que está nos assistindo, tem consórcio, tem campanha consórcio, Gabi, esse mês. Nossa, imbatível! Campanha consórcio e campanha RDC, tá? Se você que tem um recurso, a reserva de emergência em outro lugar, você está perdendo tempo. Perdendo tempo. Está perdendo tempo. Traz aqui para o Cicobi Copeng e você vai ter os melhores rendimentos do mercado. E a campanha consórcio também, todos os anos tem, né? Esse ano vai ser no final do mês de abril, com a melhor taxa de administração do Brasil. Venha para cá que você vai fazer bons negócios conosco e participar da distribuição de sobras, que fez muita gente feliz esse ano. E como? E vamos finalizar com aquela frase. Eu falo a primeira parte, você faz a segunda. Uma instituição... para chamar de sua. Isso aí. Vem para Copeng e vamos finalizar com uma salva de palmas desse programa incrível ao nosso coronel. Maravilhoso. Obrigado.